Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa A Chave de Alice. Aqui você ganha conhecimento e sacadas para poder interpretar os sonhos dos seus pacientes. E aí, nós estamos hoje num outro cenário. Eu saí do consultório, estou aqui no escritório, aqui em casa, porque o friozinho tá pegando, né, pessoal? Conta aí, colega, você começa o seu atendimento cedinho? Tem colega que começa a atender às 7 da manhã? 7:30 da manhã? 8 da manhã? Quem é que começa a atender cedinho? Aí conta pra mim, conta se no inverno, um friozinho, você consegue. Eu tô com um tempo, tô criando as minhas resistências para atender muito cedo. Mas enfim, tô aqui com você, que um horário que a gente está de parabéns por justamente se permitir esse tempo de parar, olhar para o mundo onírico, olhar para a nossa técnica, para a nossa prática, poder refletir sobre a nossa profissão. Isso é exatamente o que a gente precisa cuidar da nossa mente, para que ela se mantenha razoavelmente saudável, com capacidade criativa, que a gente possa se inspirar vendo filmes, lendo livros, não só na realidade bruta, que às vezes é danada, a gente tem que dar uma escapada, né? Freud já nos dizia que a vida é muito dura e a gente precisa de fantasias e outras alternativas sublimatórias para poder dar conta das exigências desta vida, não é? Então, caro colega psicólogo, eu te convido para uma semana incrível que vai acontecer na semana que vem, nos dias 17, 19 e 21 de maio, agora. Você sabe o que vai acontecer? Olá, Leonardo, bom dia! O Leonardo participando com a gente. Você sabe, Léo, o que vai acontecer nos dias 17, 19 e 21 de maio? A Semana da Interpretação dos Sonhos. Um evento 100% online, 100% gratuito, com 3 aulas inéditas, que eu vou te dar o passo a passo para você começar a usar a interpretação dos sonhos no teu consultório. E assim, alavancar o teu trabalho. Tá? E nessa semana você vai entrar sem saber muito e sair de lá com um plano para você. Quer saber como? Bom dia, Luísa! A Luísa aí cedinho, né, colega? Ou atendendo ou abrindo espaço na tua mente para ela ficar mais ampliada, para pensar para os conteúdos que a gente vai conversar aqui. Bom dia, então. Bom, e hoje a gente vai conversar sobre o quê, né? Vamos conversar sobre qual é a melhor técnica para utilizar nos atendimentos. Eu vou tomar o meu cafezinho aqui. Por quê? De manhã cedinho, a gente precisa de um café de combustível. Não sei se o Léo e a Luísa concordam comigo, né? Para escutar os pacientes, para nossa mente se conectar também, para sair de um estado entre o início da manhã, talvez os nossos recuerdos dos nossos sonhos, e entrar num nível de atenção flutuante que a gente precisa usar ao trabalharmos. Então, a gente vai falar da técnica, que é uma técnica que nos exige um estado de mente, né? A psicanálise tem uma linguagem que faz com que a gente converse num dialeto estranho, que é o dialeto do inconsciente. Então, qual é a melhor técnica para os teus atendimentos? Certamente, a melhor técnica, para mim, é a técnica que respeita, que utiliza a associação livre e que traz lado a lado a possibilidade de interpretar os sonhos dos teus pacientes. A técnica freudiana que a gente vai ao longo da história da psicanálise, com a prática de vários analistas, né? Aqui no consultório dos sonhos você sabe que nós temos um carinho enorme
por Melanie Klein, por Bion, Winnicott e Antonino Ferro, né? Então a gente chama essa turma de autores para pensar junto com Freud e legitimar a conversa da psicanálise como esse espaço de encontro no qual o par analítico, você e seu paciente, podem alcançar ali transformações no sentido de crescimento mental, que o seu paciente realmente possa ser capaz de sentir, de pensar outras coisas, sair da repetição, aquela repetição mortífera, né, do desejo, da criatividade, que o sintoma propiciona. Bom, então vamos lá. A melhor técnica está em toda se você dá uma olhadinha no meu canal, então está ali em toda a live, é o que eu venho dizendo, o que a psicanálise nos inspira e nos ensina. Associação livre. A associação livre foi motivada por um elemento muito concreto, né? O Freud começou a utilizar por um pedido e também para poder sair da ideia de sugestionar o seu paciente. Ele não queria mais sugestioná-lo. Então, o que é possível fazer? Se não sou eu no lugar de autoridade, enquanto analista, que, né, na sugestão do médico diz o que o paciente tem que fazer e o paciente regredido, né, querendo um conselho, uma diretriz, toma aquilo como verdade. O Freud quer sair dessa mentalidade, ele quer criar um lugar no qual ali os resquícios, né, o início, aliás, do que seria toda a base da psicanálise, o Freud quer que a pessoa fale, não que a pessoa siga o mestre. Então, uma paciente do Freud, a senhora Emenonve, o sobrenome em alemão, não me peça para falar, esse horário da manhã como vai ser legal, né? Lá em 1882, né, ela falou para o Freud, por favor, eu preciso falar, não interrompa o meu discurso. Olha aí como é que surge a associação livre. Não invade, enquanto eu falo, não invade a minha mente com os teus pensamentos, não me diga o que isto significa, não venha me psicoeducar, né? Freud gostava muito dessa parte também. Não venha me dizer o que é, não venha me dizer o que fazer. Eu quero falar, eu preciso de espaço para falar. Me escute. A ideia de que escutar era extremamente terapêutico. E aí que vem o nosso alerta, que ao longo dessa live eu vou, né, esmiuçar para ti. Qual é a modalidade dessa escuta, a qualidade dessa escuta? Como é que a gente pode entender a profundidade dessa escuta que vai realmente fluir, flanar, no campo com as associações livres e ter a mente capaz, a nossa mente do psicoterapeuta, capaz de entender a linguagem do inconsciente que se dá exatamente no momento da sessão, no encontro terapêutico, né? O que Freud vai nos dizer? Que a associação livre, enquanto método, ela vai diminuindo as resistências do paciente. Desse modo, o acesso ao material inconsciente, como lembranças, afetos, as representações, né, fica muito mais confiável. Além disso, os efeitos alcançados pela associação livre são permanentes, diferentes, né, da hipnose que ele estava deixando de lado. Dessa forma, é que o método hipnótico catártico foi realmente banido e Freud assume a associação livre como pilar, como regra fundamental da investigação do inconsciente, né? Então, a associação livre é esse outro modo de conversar e demora para que o paciente chegue realmente em associação livre. Demora porque as resistências, os mecanismos de defesa, o ideal que se quer ter de um paciente, às vezes de um paciente maravilhoso, faz com que esse paciente
demore para se revelar nos seus aspectos mais loucos, digamos assim. Diferentemente dos neuróticos, né, pacientes que têm estados mentais mais fronteiriços ou pacientes com estado mental psicótico, eles já fazem uma revelação muito mais automática, uma transferência mais direta, porque o material não está tão recalcado, tão reprimido enquanto lá nos neuróticos. Bom, no momento que o paciente está lá, a gente já deu orientação da associação livre, vá, flua, fale o que vier à cabeça, sem se preocupar com o meu julgamento. Fazemos todas aquelas orientações, né? É possível que frente a esse regramento, né, ainda haja aí para a gente uma orientação para a nossa arte da interpretação. Tanto a regra da associação livre quanto a escuta que a gente oferece, a gente se abstém de sugerir mais do que a continuação da fala do paciente. Então, sem qualquer tipo de direcionamento, que significa sem qualquer tipo de sugestão. Exemplo, você está escutando seu paciente e você vai fazer um assinalamento. Pare e pense. Isso que você vai dizer é sugestão? Isso que você vai dizer tem a ver com os conteúdos, os afetos, proto-emoções, sensações, recordações, isso tem a ver com o tema que o paciente está falando? Se nessa sua avaliação rapidinha e silenciosa, você percebe que é melhor ficar quieto, permaneça. Permaneça, não invada a mente do paciente com sugestões, com a sua ansiedade, faça com que aquele espaço, inclusive passe pelo desconforto, do silêncio, de não ter sempre o que rebater, o que dizer. Esse estado, ele é necessário para que justamente a linguagem da sessão fique mais profunda, com que a gente possa trabalhar num registro mental realmente dessa escuta que a atenção flutuante nos proporciona. Tá gostando, gente? Tá fazendo sentido? Manda um okzinho aí para mim, faz aí teu comentário, vamos conversar, que esse horário, cedinho, falando de técnica da psicanálise, como é que a gente trabalha com os pacientes, como é que a gente usa os sonhos, a gente tá de parabéns, né? Então manda aí o teu comentário, já perguntei aí para ti se tu é daqueles que cedinho já tá na escuta dos pacientes, né? Bom, o que a gente pode entender em Freud, lá num texto dele que eu te indico, que se chama O Manejo da Interpretação na Psicanálise. É um texto que abre vários artigos sobre técnica. Não por acaso o texto trata, não de conselhos técnicos positivos, que dariam um caminho a seguir, mas de uma tentativa de limitação da técnica, ou seja, o aviso é que não se tome a interpretação dos sonhos, no caso, como um objetivo principal do trabalho analítico, né? Por que diz o Freud sobre isso? Porque se isso acontece, a gente perde o contato com a atualidade, com as questões que emergem e precisam ser evacuadas, transformadas em linguagem via associação livre. Lembre sempre do efeito catártico. Então, o contato com essa atualidade precisa estar ali. Então, não vamos ficar muito viciados nos sonhos. A direção não é dada pela necessidade ou pela vontade de interpretar, mas pela regra maior. A primeira coisa que vem à cabeça do paciente é a primeira coisa a ser tratada. O Freud, lá em Construções em Análise, o texto de 1937, outro aí para você anotar e ir lá buscar hoje, nos coloca mais elementos interessantes. Vamos apontar aí a reflexão sobre o valor da intervenção, para a gente não precisar escolher entre construção e interpretação. Então, ele é tomado não a partir da aceitação ou rejeição do paciente, mas sim aquilo que a gente falou, mas sim a partir
da produção de associações que a intervenção desperta. Mesmo uma intervenção errada, segundo Freud, não é um perigo tão grande assim. Pode ser que a isca falsa, né, fisgue uma carpa de verdade, ou seja, que a intervenção errada até produz associações e o seu paciente fale, né? Mas para se desencaminhar o paciente, seria preciso, gente, se comportar muito incorretamente, ter uma ética péssima, manipular, fazer o horror, né? Então, muitas vezes a gente acredita que fez uma intervenção errada, machucou, danificou o paciente e ele continua lá firme e forte, por isso que ele se chama paciente, não é? Bom, o lugar da interpretação, da construção, enfim, da intervenção do analista não é o da verdade, seja filosófica, científica, médica, né? É sobre o sofrimento do paciente, mas sim, simplesmente, uma intervenção no sentido de superar uma resistência, de fazer com que a pessoa tenha um ambiente propício para falar, para ser escutada, sem interrupções, sem julgamentos, né? O princípio, novamente, aí da associação livre, né, tá na frente. De forma simples, a gente pode dizer que a escuta oferecida na análise reside no ato, por parte do psicoterapeuta, do analista, de sustentar a associação do paciente. De nada adiantaria a suspensão da autocrítica do lado do paciente se não houvesse, do lado do terapeuta, suspensão de toda crítica quanto ao que ele ouve e assim de toda vontade de, isso aí, sugestão. É necessário, portanto, que também e sobretudo a nossa escuta seja livre. A atenção flutuante é a contrapartida da associação livre. São polos, lugares com um estilo de comunicação no qual a nossa mente se encontra para justamente honrar o dispositivo analítico, para que a gente esteja num outro estado também mental, né? A atenção flutuante, na atenção flutuante, o nosso inconsciente também está ali, né? Ele não tenta selecionar, ele não tenta memorizar os trechos do discurso do paciente, ele também está em devaneio. Várias imagens mentais nos aparecem enquanto a gente escuta o paciente, né? Pense, anote, registre ali para depois você entender o que acontecia com você enquanto você escutava. O Freud nos diz, assim como o paciente deve relatar tudo o que a sua autoobservação possa detectar e impedir todas as objeções lógicas e afetivas que procuram induzi-lo a fazer uma seleção dentre elas, também o médico deve colocar-se em posição de fazer uso de tudo o que é lhe dito para fins de interpretação e identificar o material inconsciente que está ali oculto, né, sem substituir a sua própria censura pela seleção de que o paciente abriu mão. Para melhor formulá-lo, ele deve voltar seu próprio inconsciente como um órgão receptor na direção do inconsciente transmissor do paciente, né? Então, nós vamos ter aí essa dupla em que há um elemento que evacua, que joga, né, mais elementos brutos que precisam de um continente, que precisam de um receptor, o inconsciente do psicanalista, do psicoterapeuta, que vai justamente filtrar, ajudar esse paciente a fazer a digestão dessas intensidades, dando-lhe palavras. Para que isso aconteça, tem que ter um ambiente de confiança e também uma modalidade de empatia para que a gente possa sentir faz momentos de identificação através, né, dos sentimentos, da posição na qual o sujeito está ao contar o que lhe acontece, e depois a gente também volta, se desidentifica e volta a escutar. Então, esse movimento, né, aliás, nós fazemos enquanto escutamos
milhares de operações psíquicas, né? Então é importante a gente cuidar da nossa mente e entender que da mesma maneira que a gente solicita para o paciente associar esse estado de atenção flutuante, é estarmos realmente com o nosso inconsciente como receptor, né? É preciso menos o entendimento e a compreensão sobre o paciente, a teoria, a sessão que passou, a supervisão que você fez, do que a postura do não pensar, né? Esse estado de não pensar, digno aí da atenção flutuante. Quando falamos que o inconsciente do psicoterapeuta que vai escutar e associar, não podemos, né, conceber que está resolvida a questão de manter livre a nossa escuta. Afinal de contas, nós mesmos temos as nossas resistências. Então, a gente pode dizer que estamos envolvidos, né, numa uma rede, e que seria complicado, né, impossível até ao analista, né, a neutralidade, porque a gente tem que se manter numa postura de não julgamento, mas a neutralidade, né, o não julgar é um exercício sempre a ser conquistado, né, evolução plena da humanidade. Então, não vamos separar, né, selecionar deliberadamente, mas vamos selecionar um material de acordo com o inconsciente, com a afetação. As suas associações vão te levar, né, a também te conectar com o que está acontecendo com aquele paciente no momento que te conta aquele relato. A Luísa aqui tá dando um oizinho pra gente. Bom dia, Débora. Eu não sou profissional terapeuta, mas sou ouvinte. Gostei da tua live, que outro dia eu assisti e amei. E me inscrevi. Parabéns. Obrigada aí, Luísa. É bom a gente pensar que mais pessoas, né, fora da nossa bolha de psicoterapeuta se interessam pela sua vida mental, tem curiosidade, porque uma das nossas tarefas enquanto psicólogos e psicólogas, tenho dito para vocês, a nossa função social é compartilhar conteúdo. Então é aí, Luísa, aproveita, enjoy, né? Vê se tá aí entendendo todo o trabalho, né? Então a Luísa, a gente pode dizer para ela, Luísa, se você já fez psicoterapia, saiba que o seu psicoterapeuta, sua psicoterapeuta, estuda muito, se dedica, tem todo aí um caminho de aprendizagem eterna que a gente sempre está envolvido, né, gente? Bom, então, a gente tem que realmente se esforçar para escutar sem julgar a pessoa, né? E isso não é uma conquista duradoura, né, gente? É preciso insistir no papel da análise pessoal, né? Porque a gente estuda e também faz psicoterapia, também somos pacientes. Então, quando você se sente muito sugestionando, né, julgando, interferindo o paciente, pense, a Luísa já fez muita terapia, isso aí, que coisa boa, Luísa. Então a gente, além de estudar muito, Luísa, a gente também faz psicoterapia. Então, caro colega, se estas questões na hora de exercer a tua escuta estão acontecendo, volta para a tua psicoterapia individual, que faz parte da tua formação enquanto psicoterapeuta, né? E aí eu vou trazer, você sabe, meu carinho pela Melanie Klein. E essa semana eu estou estudando muito Melanie Klein, e é bem na semana que os meus filhotinhos estão com os avós, porque eu estou preparando para ti a semana da interpretação do sonho, né? As aulas inéditas. Então eu estou com muita saudade das crianças e estou estudando Melanie Klein para valer. Então, desculpa, tá, gente? Lá vou eu, Melanie Klein. Por que eu vou dizer para vocês? Porque depois do Freud, ela proporcionou a maior consideração psicanalítica ao sonho. Porque foi ela que realmente trouxe em palavras, reiterou que não vivemos em um mundo, mas em dois.
que também vivemos no mundo interno, que é uma esfera vital tão real quanto o mundo exterior. E isso proporcionou um novo significado aos sonhos, né? Já não se podia sustentar que o sonho fosse apenas um processo de alívio das tensões com o objetivo de preservar o nosso soninho. Os sonhos tinham que ser concebidos como imagens de uma vida onírica que acontecia sem parar, incessantemente, tanto no estádio de vigília, enquanto também como a gente dorme. Então a nossa mente está sempre funcionando, né? As imagens oníricas, pense nos seus devaneios de dia, sua mente viaja, comece a pensar, ensine seu paciente a prestar atenção nesse momento onírico de vigília, os sonhos diurnos, os devaneios. Faça isso. Bom, eu deixei pendurado aí no pincel uma consideração sobre deslocamento e hoje eu vou cumprir com a palavra que eu deixei lá enganchada. Então, é legal a gente pensar que além de descobrirmos aí vários mundos, o nosso mundo interno, com todo o seu universo de fantasia, com todos esses personagens, né, que recheiam a nossa vida interna, a gente também entende que o sonho é uma máquina de expressão do inconsciente e que ele tem todo um trabalho. Então, como é que um sonho é formado? Como é que um sonho é formado e de que etapas, quais são as etapas desse processo? É o passo a passo para fazer um sonho, vamos ver? Se a gente pudesse dissecar um sonho, tá? A gente ia abrir e a gente ia ver o seguinte, 4 formadores desse sonho. Vamos começar pelo primeiro. Condensação. Lembre das moléculas aglutinadas bem juntinhas, né? Então, vários elementos vivenciados se combinam em uma só ideia, de forma que o sonho se torna menos compacto, né? Mais compacto, desculpa. Se associam-se pensamentos de conteúdo similar e se reproduz ali num único objeto. Tem uma compreensão aí de volume. Por isso, na condensação, você está na sua casa, né? O paciente pode contar. Estou na minha casa, mas não era a minha casa atual. Estava ali uma figura que relembra uma amiga da infância, mas também ela trabalhava comigo no trabalho atual. Então, né, a gente vê ali que nem aquelas bonequinhas russas. Tem uma ideia dentro da outra. Condensação. Um outro mecanismo de defesa que foi perguntado pelo colega que eu estou agora respondendo é deslocamento. Então, por força do deslocamento, um aspecto significativo do sonho pode ganhar menos importância e passar desapercebido, enquanto aspectos secundários, que eu joguei lá o perlim-pim-pim, né, surgem com muito mais riquezas de detalhes. Assim, a intensidade do acontecimento com maior valor psíquico é deslocada para o elemento com menor valor psíquico. Exemplo, né? Deslocamento, mecanismo de defesa básico. Pensa aí, né? Seu paciente chega em casa depois de um dia com várias reuniões online e as coisas atrasaram e caiu a internet. Depois de 12 horas de trabalho home office, né? Ele nem chegou em casa, ele já está em casa. Ele saiu do escritório e chegou na sala. E aí ele está furioso com ódio e ele solta a sua raiva onde? Escolha, opção A, na mulher, opção B, nas crianças, opção C, no cachorro. Escolha porque, dependendo do dia, vai variar o objeto de deslocamento do ódio. Você diz para o seu filho mais novo, não pode bater, acabou, agora vai ficar um tempo sem televisão. O que ele faz imediatamente? Pá, dá de novo no irmão. Por quê? O que eu disse acionou ainda mais ódio do que ele já estava. E aí, para deslocar esse impulso agressivo, ele bate. Deslocamento a gente faz o tempo todo. Por exemplo, vamos voltar para um caso, né? Crianças, estou muito saudosa dos meus filhinhos. Vamos lá para o pequeno Hans.
porque se você não leu, faça o favor de ler, porque é uma pérola, uma pérola, uma pérola. Lembrando, o Freud não atendeu o pequeno Hans, quem atendeu o Ernest Graff foi o seu papi, que estudava nos grupos, né, com o Freud, a própria mãe do pequeno Hans, fez uma época terapia com análise com Freud, né? Então o pai lidando ali com o pequeno edípico, sensacional. Faça uma pausa no seu consultório e leia, com esse friozinho chegando, uma sala quentinha, um cafezinho, e curta a leitura. Nesse texto clássico, o que a gente tem? A vivência do complexo de Édipo, a angústia de castração do pequeno Hans e o deslocamento que ele faz, né, da figura, porque no momento em que ele quer acionar ali nas suas fantasias o seu desejo parricida, se eliminar do pai para poder mimar eternamente com a mãe, ele também tem o quê? O conflito, odeia aquele pai, mas ama aquele pai. Ele não quer se afastar daquele pai. Então o conflito faz com que o ódio seja deslocado para a figura. O Unidunité foi o cavalo, né, que o nosso querido pequeno Hans escolheu, e assim ele cria fobia ao cavalo, que ele não vê todo dia, só quando sai na rua, mas ao papi, né, que toda semana está ali, a não ser quando viaja, e ele ama, ele pode continuar convivendo. Deslocamento. Então, o cavalo, na verdade, ele é esse aspecto secundário que brilha ali, mas se a gente vai atrás, a gente vê que, na verdade, essa luz é para disfarçar o primeiro, o aspecto significativo, que é a relação com o pai. Fechou? Condensação, deslocamento, tem mais material que o sonho é feito. Sabe qual é o material? Simbolismo. Esse aqui toda semana, toda quarta-feira, o meu querido Leonardo de la Páscoa me entrevista e a gente vai conversando sobre símbolos. Então, símbolos. Os pensamentos vindos do inconsciente aparecem no sonho, né, de maneira distorcida. Eles vão ser condensados, deslocados e cheios de simbolismo. Dessa maneira, o sonho geralmente surge cheio de metáforas que simbolizam o real valor do sonho, né? Aquele momento bizarro da nossa loucura noturna em que, nossa, que símbolos são esses? Então, Freud cria uma série de interpretações para símbolos que se referem, na sua maioria, a símbolos sexuais, né? Já que a nossa cultura também, ela vai mantendo os nossos instintos e as nossas necessidades de pulsão de vida. Na live de ontem, eu falei sobre isso. Dá uma pausa aqui, vai lá, assiste e depois volta. E o último elemento é a dramatização. Essa parte eu adoro, né? Porque é o nosso filmezinho, são as cenas, as imagens, né? No processo de dramatização, os fragmentos do sonho, condensados e deslocados da racionalidade na vigília, eles são transformados nas cenas. Aí é formado todo um contexto para esses elementos, e na maior parte das vezes, trata-se de uma ambientação bem distinta do que foi vivido no dia anterior, né? Então, a maneira pela qual a mente transfere uma reação emocional a um objeto, ou uma pessoa para um outro objeto ou pessoa, o deslocamento, a maneira como a mente aglutina imagens, né? Havia aí atração entre os fios emocionais das mesmas. Tudo isso vai ser aí componente para que a gente, utilizando os restos diurnos, as nossas memórias plásticas, a gente produza imagens e as coloque em movimento, né? E, é claro, a gente também vai ter a elaboração onírica, né, que é a nossa maneira de contar sobre o sonho, de poder falar sobre o sonho. Bom, ficamos por aqui, porque eu já contei para ti qual é a melhor técnica, né? A melhor técnica é
honrar a associação livre, a melhor técnica é permitir-se escutar livremente seu paciente, faça a pergunta que eu te ensinei hoje, pare e pense se isso que você vai falar, vai assinalar para o paciente, é uma sugestão, se você está adiantando um pensamento que o paciente ainda não pensou e não é a hora, se você vai fazer um comentário que não tem nada a ver, né, porque é fruto da sua identificação com aquilo que o paciente diz, não serve para o paciente, fique quieto, fique quieta. Faça esse filtro, use esse filtro hoje no consultório, quando tu fores atender, tá? E amanhã eu vou te contar qual é o melhor caminho de conhecimento para a gente poder interpretar os sonhos dos nossos pacientes, tá bom? Amanhã, então, 8 horas, eu vou estar aqui cedinho e te esperando para a gente conversar mais e para que tu possa saber qual é o caminho. E enquanto não chega amanhã, se você ainda não acompanha os meus conteúdos, vai lá no Consultório dos Sonhos. Ali a gente tem material, tanto no YouTube, Facebook, Instagram, todo dia tem vídeo novo, todo dia tô eu lá assuntando, conversando contigo. Então vai lá atrás, porque tem muito empenho e muito carinho no meu momento de voltar a ser prof, de voltar a conversar com os meus colegas e de trocar ideias e de aprender também contigo. Conversa aí, vai no canal, quero saber de ti e te espero na semana da interpretação dos sonhos, ok? Embaixo dessa live tem uma descrição, um linkzinho, vai ali, te inscreve que vai ser show, tá bom? Um abraço, um ótimo dia de consultório para ti. Tchau, tchau.